aqui, mais uma vez, falar um pouquinho sobre como é curioso, né? Às vezes a gente se depara com sugestões que aparentemente fortalecem estereótipos de gênero. Por exemplo, o que, Simone? Quando a gente vai escrever um e-mail, ou às vezes até digitar uma mensagem no celular, e aí uma frase que começa com A, automaticamente o algoritmo nos sugere trocá-la por O. E aí isso fica claro que é um viés implícito, como se a linguagem correta tivesse que se moldar a uma norma masculina. Começa essa apresentação da nossa última palestrante não poderia ser de uma forma diferente, porque atualmente Vanessa Bandeira é a única mulher no cargo de Blue Consult, ou BC, como chamamos aqui no nosso time de SOC. E por muitas vezes, quando tive que eu, particularmente Simone, escrever documentos em que tive que citar a presença da Vanessa nessas reuniões, o algoritmo pedia para eu substituir ABC por OBC. Mas calma, que eu não vou escrever ata e não vou escrever nenhum documento. Mas uma coisa a gente vai ensinar. Sim, algoritmo, nós temos uma mulher consultora no SOC. Vamos repetir, algoritmo? Sim, nós temos uma mulher consultora no SOC. E o que essa mulher vai fazer hoje? Ela vai falar sobre o meu Me Tratar Aqui Minha Vida. Vai fazer um passeio fascinante sobre a intersecção entre a segurança e o cotidiano, usando analogias acessíveis que vão tornar esses conceitos tão complexos em algo prático e relevante para todos nós. Preparem-se, porque a Vanessa vai trazer uma abordagem envolvente e interativa, onde cibersegurança se encontra com a vida cotidiana. Esperamos que todos vocês saiam inspirados e melhor preparados para enfrentar os desafios da segurança digital. Bora lá, Van, é com você. Valeu, Si. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Tá todo mundo vendo, né? Isso. Então, só chegar para cá. Vamos lá. Então, boa tarde mais uma vez para todo mundo, tá? Então, hoje eu trouxe para vocês uma palestra, Meu Me Tratar Aqui Minha Vida, tá? Meu nome é Vanessa Bandeira. Eu faço parte do time de consultoria defensiva, tá? Do SOC. E aí, vou passar aqui. A gente vai seguir alguns pontos, tá? Então, vai ser, você sabe o que é o ATAC, visão de cyberataque, utilizando o ataque ou ataque, Mitre Atlas e algumas considerações e indicações, tá? Eu sou formada em ciência da computação pela Rural, tá? Rural de Pernambuco, pós-graduando em cibersegurança e cibercrimes. Eu atuo há 5 anos na área de segurança da informação. O viés é todo voltado para a segurança cibernética, tá? Defesa cibernética, na verdade. E durante esses anos eu venho mesclando entre gestão de vulnerabilidades e conformidades, e atualmente eu estou atuando como consultora no SOC, tá? E aí, vamos partir para o cenário do MitraTech, ou MitraTac, tá? O que é o MitraTac, tá? Então, normalmente quando vem à mente, nunca vi, nem usei falar, tá? Então, todo mundo falando, MitraTech, mas no fundo o que é isso, tá? Esse processo, eu escuto algumas coisas, tá? Na rotina. E aí, o primeiro é o que é o MitraTech, tá? Ou já ouvi falar, mas eu nunca usei. Ou então já dei uma estudada, mas não sei como aplicar. E aí, um último ponto, que é o que mais me choca, é meu objetivo é preencher todas as técnicas do Mitre. Tá, Vanessa, vamos lá. Vamos entender um pouquinho das características. Então, o Mitra Tech, tá? Então, a sigla Tech, ela vem de Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. Então, é basicamente um conjunto, um consolidado de comportamentos, tá? Então, o Mitra Tech, ele é completamente voltado para o cenário de comportamentos adversariais. Ele foi criado em 2013, tá? Pela Mitre Corporation. Atualmente, a versão 15, tá? Foi lançada, se não me engano, em abril. E ele, de forma macro, possui 3 estruturas. Então, ele possui modelo Enterprise, tá, com 14 táticas, 202 técnicas, a versão mobile, com 12 táticas, 73 técnicas, e a versão que é voltada para controles industriais, com 12 táticas e 83 técnicas. Na nossa apresentação hoje, a gente vai seguir com o modelo Enterprise, tá? A gente passear um pouquinho, pegar esse momento um pouco mais lúdico e entender o MitraTech. Então, o que ele é? Ele é uma base, tá, de comportamentos, ou seja, taxonomia de adversários cibernéticos, e ele vai consolidar o comportamento do fim, do end-to-end, tá? Então, do início ao fim, ele vai montar esse ciclo de como é que o
o atacante ele pode fazer essa cadeia de ataque, que é o que a gente comumente utiliza, tá? E aí é, esse, essa modelagem, tá, do que é o MitraTech, ela foi definida justamente pela Mitre Corporation, que é a organização, né, que mantém esse framework. E aí, qual é o objetivo? O objetivo do Mitre é documentar TTPs, ou seja, são táticas, técnicas e procedimentos. Então, grande parte dos momentos, até na palestra anterior, a gente utiliza muito o termo TTPs. E aí o TTP é justamente esse cenário de modelagem de táticas, técnicas e procedimentos associado a ameaças avançadas, ameaças de grupos hackers, comportamentos associados a determinados CVEs. Então, toda essa movimentação, ela vai ser mapeada pelo MitraTech. Um ponto interessante é que o Mitre, ele tem um objetivo também, né, no meio aí, no processo dele de identificar algumas lacunas dos ambientes, auxiliar nas detecções. Então, como eu faço uma modelagem muito voltada para comportamentos, então esse processo de modelagem vai me auxiliar no processo de identificar determinada ameaça. Ele é muito voltado e ele bebe muito do caminho de Cyber Threat Intel, tá? E um ponto muito interessante, essa questão do entendimento pelo C-level, tá? Então, o técnico agora, ele consegue ser entendido e se comunicar com o time executivo, tá? Então, agora a gente consegue fazer com que o alto escalão de uma empresa, ela consiga entender quais são os limitadores, quais são as necessidades relacionadas à cibersegurança, até mesmo diante de alguns cenários relacionados a notícias que saem, tá, no mercado. Então, isso tem sido muito produtivo, tá, e útil nesse cenário da comunicação do técnico com o time executivo. E aí, qual a estrutura que o MitraTac possui, tá? O MitraTac, ele possui uma estrutura macro de táticas, técnicas, subtécnicas e procedimentos. Beleza. O que são as táticas? As táticas, elas representam o porquê de uma técnica ou de uma subtécnica, tá? Então, ela vai ser uma forma mais macro de fazer toda aquela segmentação das técnicas que existem na matriz do MitraTac. As técnicas, elas já vão representar como o adversário ele vai atingir um determinado objetivo tático. Então, aí a gente já está descendo mais um ponto naquela matriz, tá? Na existência do processo de entendimento da cadeia de ataque. A subtécnica vai ser um nível mais abaixo de uma técnica, tá? Então, como ela pode se ramificar, tá? Mais à frente a gente vai entender uns detalhes de como é que isso está estruturado de forma mais palpável. E os procedimentos são implementações específicas que os adversários, os atacantes, utilizaram para entender todo esse cenário, tá? Para estruturar esse cenário de aplicabilidade das técnicas. Ele também tem alguns cenários que é correlação com grupos hackers, mitigações e detecções. Então, ele é uma base muito bem estruturada em relação a esse cenário. Claro que você vai poder buscar em outras fontes, mas o macro desses cenários, essa correlação, o MitraTac, ele faz todo esse cenário que ajuda muito, tá? No entendimento em como a gente pode explorar todo esse processo. Eu falei, a gente vai fazer uma análise em relação ao MitraTac, ou seja, as 14 táticas, considerando o cenário do Enterprise. E aí, para isso, eu trouxe La Casa de Papel, tá? Então, qual é o enredo principal do La Casa de Papel? La Casa de Papel, para quem não assistiu, tem o enredo principal focado em um grupo de assaltantes, tá? Eles se unem para fazer um assalto à Casa da Moeda da Espanha. E a ideia é não só roubar, mas também imprimir dinheiro, tá? Então, esse é o enredo principal que a gente tem em La Casa de Papel. E aí, inicialmente, o que é que eles fizeram? De reconhecimento, ou seja, eles passaram meses estudando, entendendo os sistemas, entendendo os hábitos, como os funcionários faziam para mapear cada detalhe para planejar o assalto. Beleza. Depois eles notaram que precisavam fazer o processo de desenvolver alguns recursos para que eles pudessem invadir a Casa da Moeda, né, da Espanha. E aí eles criaram máscaras, eles criaram túneis, eles fizeram o processo de construção de dispositivos eletrônicos para que eles tivessem tudo isso disponível para executar o assalto. Massa. E aí depois eles fizeram o acesso inicial, ou seja, eles conseguiram entrar através de um túnel, explorando uma vulnerabilidade física no ambiente. Outro ponto foi, eles conseguiram, né, fazer o processo de execução de códigos maliciosos para que eles cortassem a comunicação de policiais e equipes de segurança. Então foi a etapa de execução.
Logo em seguida, para garantir que eles não fossem pegos, eles instalaram a backdoor, uma portinha, tá, secreta, que permitia o acesso deles para entrar e sair quando eles quisessem, tá? Então, eles fizeram o processo de persistência para que o assalto fosse bem concluído. Depois, eles começaram o processo de escalar privilégios para tentar identificar áreas restritas, tá, dentro do lá da Casa da Espanha, então, da Casa da Moeda. Então, a ideia era começar a avançar, tentar identificar algum controle, para que eles avançassem e conseguissem acessar outros cofres, tá? Eles também executaram o processo de evasão de defesa, então eles começaram a desviar câmeras de segurança, apagaram registros, tá, de todo esse processo da invasão deles, né? Desativaram alarmes também. Outro ponto interessante foi que eles fizeram acesso a credenciais, ou seja, eles começaram a procurar por arquivos confidenciais, senhas, chaves criptográficas, que permitiu eles a terem acesso a vários cofres distintos dentro da Casa da Moeda. Outro ponto interessante foi que depois eles fizeram o processo de descoberta, eles começaram a explorar a rede interna lá da Casa da Moeda, para começar a descobrir outros sistemas e os sistemas de impressão de dinheiro e barras de ouro, tá? Então, eles começaram a fazer esse processo de descoberta dentro do ambiente, de exploração, tá? Dentro do ambiente. E aí, os atacantes também conseguiram fazer o processo de se movimentar dentro da casa, então, eles iam para andares diferentes, eles iam para ambientes submarinos, conseguiam acessar todo esse cenário. E depois eles começaram a coletar informações valiosas, ou seja, códigos de segurança, para conseguir imprimir o dinheiro, tá? Então, e até projetos confidenciais. Então, essa é a etapa da coleta que eles executaram lá. Durante todo o processo, eles conseguiram estabelecer um cenário de comunicação com o chefe, né, que era o professor lá da gangue deles, né? Então, eles sempre se comunicavam via chat ou via fone, que foi justamente esse processo de comando e controle, tá? Dentro do ambiente lá os assaltantes dentro e o professor, né, a liderança do assalto fora da casa. E aí, como todo o processo, eles conseguiram fazer o recolhimento do dinheiro, tá? E escaparam da Casa da Moeda sem ser capturados. Nisso tudo, houve um impacto que foi o roubo de milhões de euros e o efeito na economia espanhola, que representou o final do assalto. Beleza, a gente passeou aí pelas 14 táticas do Mitre, de uma forma bem lúdica, e aí eu apresento a vocês o Mitre de uma forma mais de como ele é, na verdade, né? A estrutura dele, tá? Como é que ele se apresenta atualmente. Então, a gente tem as 14 táticas do Mitre, como a gente acabou de passar em cada uma delas, tá? A gente tem as técnicas do Mitre. Eu trouxe um print, mas eu super recomendo que vocês acessem, tá? O Mitre, o ataque, o site do Mitre Ataque, para vocês acessarem e começarem a catucar. E a gente também tem as subtécnicas. Então, eu tenho um acesso inicial, eu tenho a tática de acesso inicial, eu tenho uma técnica de phishing e eu tenho subtécnicas associadas ao phishing. Então, eu tenho vários outros meios que eu consigo executar o phishing nas suas variantes. E assim vão se representar as variantes, as subtécnicas, tá? Beleza, mas para estudar o Mitre, você não precisa estar dentro do mercado, não precisa estar numa empresa, eu não tenho que estar o tempo todo no mercado. Eu posso estudar o Mitre dentro de casa, tá? E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu vou primeiro buscar notícias sobre incidentes no mundo, tá? Primeiro ponto. Segundo, eu vou interpretar a cadeia de ataque, tá? Terceiro, eu vou identificar o processo de defesa. E por último, eu vou mapear o ataque o caminho do ataque do jeito que ele foi executado utilizando o Mitre. E aí eu vou partir para o cenário prático, tá? Então, eu pesquisei uma notícia aqui, grupos de ameaças FinCEN tem como alvo a indústria automotiva nos Estados Unidos. E aí eu trouxe um recorte exatamente dessa notícia. Então, eu trouxe uns highlights relacionados ao cenário de alto nível de privilégio de acesso, do spear phishing com links, e redirecionava para um Dropbox de propriedade do invasor que baixava o executável malicioso na máquina da vítima. Então, esses são os highlights que eu acho que é interessante você, quando for fazer esse processo de atividade do Mitre na prática, você começar a fazer essa questão de começar a identificar comportamentos e aí você vai descendo para cada uma das etapas de como é que eu posso associar o Mitre. Beleza.
Eu fiz esse entendimento, comecei a linkar tudo que eu acho que pode estar associado ao Mitre. Depois eu vou tentar identificar uma cadeia de ataque, tá? Então, nesse cenário aí, eita, desculpa, ele utilizou, né, um redirect de uma aplicação, tá? Principal, e ao final ele direcionava, né, por meio do phishing, para que fosse feito o download de um arquivo uma nuvem que estava lá, um Dropbox, um storage, né? E aí esse download foi executado, alguém rodou, e aí foi o processo de execução do malware na máquina, e que também estabeleceu uma comunicação por fora. Beleza, aí muito mais macro, mas a gente pode entender esse cenário que foi justo os pontos que foram sinalizados na notícia e venho para o Mitre para entender, tá, o que aconteceu? Aconteceu um phishing, eu vou e sinalizo o phishing. Depois ele fez um processo de execução, então o usuário executou aquele arquivo lá. Eu começo a entender que algumas atividades elas foram esqueduladas dentro do ambiente. Então, esse processo de pegar uma notícia, começar a associar ao Mitre, e aí vou identificando e vou estudando uma a uma, faz com que você não necessariamente precisa estar dentro do mercado, estar com isso é só corporativo. Não, você pode dentro de casa estar estudando isso, porque vai lhe ajudar, vai corroborar com o seu crescimento profissional. E aí eu trouxe um cenário interessante de um artigo, tá, que eu dei uma lida, e aí o que é que ele fala? Ele fala da correlação de tempo, terreno e comportamento. Então, se eu tenho esse entendimento de o comportamento que está sendo mapeado, que eu estou fazendo um entendimento aqui de algum cenário de persistência, como é que o ator malicioso está se comportando no meu ambiente, né? O ambiente ou o log source a qual ele explora, então pode ser um Windows, pode ser um Linux, pode ser um Firewall, tá? Ele vai fazer com que esse entendimento do comportamento, mais o mapeamento da minha ferramenta, faça com que o tempo ele diminua, ou seja, eu consigo definir se aquilo ali é benigno, se é um falso positivo ou se é algo malicioso. Isso vai me auxiliar na resposta a um determinado incidente. Então, essa matriz de 3 dimensões, ela tem uma correlação interessante para que a gente comece a entender o funcionamento desses cenários de ameaças que já estão mapeados, tá? Então, esses comportamentos que foram mapeados diante de cenários de atores maliciosos. Tá, correlacionam táticas, técnicas, mitigações e detecções. Primeiro, aqui é o Mitre Ataque, tá? Então, a gente tem as 14 táticas, considerando o cenário do Enterprise, tá? Eu trouxe também uma visão relacionada não só ao cenário de uma tática de Initial Access, então a gente tem o cenário do phishing, que é uma técnica, e as suas subtécnicas, como a gente viu lá na estrutura, né, de táticas, técnicas, subtécnicas e procedimentos. Dei um highlight aqui em relação a justamente esse ponto e seus IDs, tá? E aí tem os procedimentos, então, como cada técnica ela foi executada, como é que isso foi mapeado, né? Qual é, ou até algum tipo de CVE que pode estar associado a isso, algum tipo de malware que foi criado, algum grupo hacker que também foi identificado naquele processo, tá? Então, esses procedimentos de como é que a galera fez a utilização, tá, dessa técnica ou subtécnica. As mitigações, ou seja, isso é um ponto interessante porque assim, você não necessariamente precisa sofrer ou passar por aquele incidente, passar por aquela ameaça. Você pode utilizar o Mitre como uma forma de precaver que aquilo ocorra no seu cenário. Então, você vai olhar para um cenário de, eu sou do setor financeiro, então eu vou tentar mapear quais são as ameaças que estão no mundo, quais são as notícias que fazem com que eh, indiquem, né, determinado cenário de ameaça e faça com que eu entenda, tá, eu preciso contratar um antivírus, eu preciso contratar um MAF, ter um serviço de firewall, subir meu ambiente em arquitetura na nuvem, então isso vai me auxiliar até para que eu faça um entendimento, tá, do que eu vou evitar ter, né, ou passar. Tem mas também, então, até como a Juliana, né, apresentou na palestra anterior, ela mostrou alguns cenários de detecções. Então, é interessante você fazer essa criação de detecções
considerando os logs que você já recebe e se aquele cenário de ameaça ele é válido para você, tá? Então também tem que entender esse cenário, se aquilo ali faz sentido para o seu momento. Tá, e a correlação das ameaças com os sistemas de IA por meio de insights do mundo real? Também criou um cenário, né, em 2021, que se chama Mitri Atlas, tá? E aí ele faz essa correlação com sistemas de inteligência artificiais. Então, essa correlação, ela tem uma associação relacionada a como eu utilizo, tá, os sistemas de IA, ou como o usuário utiliza os cenários de IA, e como é que isso vem afetando todo esse cenário de identificação de ameaças, tá? Então, é todo esse cenário. Ela ainda está numa fase bem juvenil, assim, está crescendo, então está bem mais menorzinha, na verdade, né? Tá bem pequenininha ainda, mas a ideia é que cada um desses comportamentos, eles têm uma estrutura bem semelhante às táticas do Mitre, alguns cenários relacionados a machine learning mesmo, tá? E aí eu trouxe aqui também o cenário de um caso bem específico do chat GPT, tá? Que é o que está mais em alta, esses cenários de inteligência, tá? De comunicação, né, com o Gemini ou o chat GPT. E aí é interessante que você monitore esses cenários de ameaça, ou seja, com a utilização de ferramentas que também têm o cenário de inteligência, para algum tipo de precaução que você vai executar, tá, no seu ambiente, ou até que como você vai usar aquela ferramenta dentro do seu escopo. E aí eu trouxe algumas considerações. E aí, não tenta atingir 100% a cobertura do Mitre, tá? Então não adianta chegar e querer pintar cada um daqueles quadrinhos, porque nem toda tática, nem toda técnica, ela vai se aplicar a todos os ambientes. Eu vou, em alguns cenários, precisar de determinado tipo de log, eu vou precisar de umas ferramentas específicas para aquilo ser monitorado no meu ambiente, tá? Outro ponto, prioriza as técnicas que são mais relevantes para você, tá? Ou as modelagens do seu setor, ou como isso pode ser visto, tá? Da melhor maneira para que você entenda ou que você mapeie esses comportamentos. Não se limita à matriz, tá? Cria documentos próprios, técnicas que você observa dentro do seu ambiente corporativo, como é que aquilo ali está sendo feito, né? Algum tipo de ação específica que você acabou identificando, né? Pode ser um indicador que vai te auxiliar a capturar algum tipo de adversário que está ali naquele teu ambiente, tá? Além de colaborar com a própria comunidade, tal, do cenário de security. E o MitraTac ele é voltado para comportamentos. O que é interessante sinalizar é que existem alguns outros frameworks, tá, como NIST, o syscontrols, que eles são mais voltados para controles, eles auxiliam, e a ideia é você fazer essa ligação entre esses frameworks para que você tenha uma maturidade de segurança ainda maior, tá? Aqui eu trouxe para vocês, caso alguém queira dar uma analisada, dar uma lida em alguns materiais, alguns artigos. Eu queria aproveitar também e fazer um convite até para a minha palestra, que eu vou participar do Tempest Academy Conference, tá? No dia 8 e 9 vai estar acontecendo o Tempest Academy Conference lá em São Paulo. E a minha palestra é da segurança ofensiva à defensiva, dissecando um ataque, tá? Fica aí o convite para todo mundo participar. Vão ter outras palestras, mas para todo mundo refletir, assim, tá? Não deixa de estudar nunca, acho que isso faz parte de todo o processo. Se você não sabe por onde começar, participa de lives, meetups, imersões, né? Vídeos, né? Constrói uma base sólida, tá? Então, respeita o seu tempo, não pula etapas, não precisa pular etapas, né? Não se compara aos outros, tá? Então, você vai ter o seu tempo de aprendizado, vai conseguir alcançar o seu objetivo no momento certo, tá? Então, acho que isso é algo que é muito único. Então, não fica se comparando, nem querendo pular as etapas, porque tem fulaninho que tem tanto de idade e já está lá na frente. Então, respeita o seu tempo. E um ponto que é interessante é que é difícil, mas comunicação é essencial, tá? Então, eu sou uma pessoa muito tímida, então eu deixo assim meu depoimento porque é bom você se soltar, é difícil, mas acho que vale para todo mundo. E é isso, pessoal. Eu queria muito agradecer a participação de todo mundo no ADA e é isso. Segura aí, Ivan, que tá bombando de perguntas aqui, tá? Eu vou começar aqui com a primeira, foi um anônimo, ele perguntou: Oi, Vanessa, como você comentou os procedimentos, são ataques feitos pelos hackers do mal. Como é que podemos nos defender de novos ataques
que surgem todos os dias? Tá, vamos lá. É, novos ataques eles surgem todos os dias, mas é interessante que, assim, eu parto muito do princípio que essa modelagem, esse comportamento que ele está executando, ele já foi modelado, tá? Então, vai ter alguma coisa que vai ser muito parecido com aquilo ali. Então, você pode partir do cenário de usar mitigações, monitorações, tá? Então, as detecções, partindo do princípio de estudar como é que aquilo ali foi feito. Acho que você tem que partir sempre desse cenário aí, tá? A galera não vai inventar a roda, então sempre vai ter algum cenário de algum comportamento que foi emulado, um ransomware que vai estar tentando atacar um outro ransomware, tá? Como até um amigo falou, comentou um dia desse numa reunião com a gente. Então, é interessante a gente pensar nesses cenários, tá? Mas assim, entenda que você precisa maturar o que é que foi feito no ambiente para que você entenda como aquilo ali foi feito e partir para alguns cenários de mitigações e detecções, tá? Então, eu parto muito do princípio de que ninguém agora vai inventar a roda, sempre vai aproveitar aquele momento ali e começar a pensar em outros cenários, sabe? Perfeito. E aí também eu até deixo o convite aqui, eu acho que o ponto principal é nunca parar de estudar, sempre estar atento ali, principalmente às notícias do que está acontecendo. Hoje, o podcast da Tempest, o Cyber Money Call, dá esse overview das últimas 24 horas das principais ameaças do que está acontecendo nesse cybercrime. Então, acompanhar isso também é uma forma de você conseguir se defender, né? Então, aqui também fica o convite aí para vocês. O Diogo perguntou: existem ferramentas já aplicadas na indústria que utilizam o Mitre-ataque para detecção de ameaças? Cara, Diogo, aí eu vou ser muito honesta. Eu não conheço, realmente eu não conheço ferramentas que são aplicadas diretamente à indústria, mas eu sei que tem frameworks que são direcionados à indústria, então tem muito até vou puxar um pouco a sardinha para o meu cenário, então o SOC tá? Que ele está muito mais voltado para esse cenário de interrupções, cenários que não podem, né, parar, porque tem toda a questão financeira, impacto financeiro, tá, nesse cenário. Então, eu imagino que seja muito nessa pegada desse framework. Ferramentas em si focadas e destinadas ao cenário industrial, eu não conheço. Mas eu acho que parte muito da estrutura de tipo, você fazer os cenários de segmentação de redes específicas. É, foi até o que um amigo comentou hoje, de ter diferentes tipos de players dentro do ambiente, porque se eu tenho um cenário mais crítico, eu vou ter um outro player que vai estar. Se um player cair ou for onado, eu vou ter um outro player que vai ter uma estrutura de configuração diferente para que ele seja onado, sabe? Eu acho que pode ter essas diferenças de estrutura. Só que para o cenário industrial, eu acho que é muito mais específico. Eu penso mais no voltado para o cenário dos dispositivos mesmo, dos hosts específicos, mas para o cenário industrial, realmente, aí eu fico devendo. Eu vou estudar. Boa, Van. Tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que talvez você vai responder perguntando qual que é o ambiente, mas enfim, ele perguntou assim: Vanessa, qual que é a estratégia que você acha ideal para preencher as lacunas no meu ambiente com base no Mitre Ataque? Qual? Eita, repete, sim, desculpa. Ó, qual estratégia você acha ideal para preencher lacunas do meu ambiente com base no Mitre Ataque? Tá, para preencher lacunas, o primeiro ponto é você fazer um mapeamento do que você tem. Então, acho que parte muito disso. Primeiro, vamos mapear o que eu tenho, que aí fica muito mais fácil para você identificar as lacunas. Então, o que é que as minhas ferramentas dentro do ambiente, elas têm como sistema de defesa, de segurança, quais os controles que eu já tenho implementado dentro do meu ambiente, e aí você consegue identificar os cenários que já estão cobertos. E aí vai ficar muito mais simples, entre aspas, e você entender as lacunas do seu ambiente, de visualizar, tá? Boa, Van. Aí tem mais uma pergunta aqui. Esse é anônimo, tá? Essas duas foram anônimas, por isso que eu não citei o nome. Qual a relação entre o Mitre Ataque e o Defend? Em quais situações devo usar um ou outro? Eu acredito que deve ser o Defender. Eu acho que eu não Ou muito Detect, né? porque são dois cenários, um vai emular os cenários de comportamentos e o outro vai emular os cenários do que eu já possuo dentro do ambiente de log sources e ferramentas para aplicar todo esse cenário Perfeito, tá de bom. defesa. Aí uma. Eita, gente, então tá bombando de pergunta aqui, hein, Van? Ó, essa daqui foi o Ribamar. É possível contribuir com o Mitre Ataque com novas
técnicas? Tipo, eu sou um analista de threat intel, posso reportar para o Mitre técnicas descobertas por mim? Pode, pode. É até interessante, porque na verdade a comunidade em si de segurança, tanto o CVEs, quando você identifica em determinadas ferramentas, você pode reportar, né? Vai passar por um processo de análise, mas você pode fazer esse cenário, pode contribuir também com o Mitre. Claro que vai ter todo um processo, né, que você vai ter que respeitar e executar, então você vai ter que estruturar todo o cenário do que você identificou, qual é o seu diferencial, o que é que você identificou, mas você pode, tá? Pode e deve, na verdade, todo mundo deve contribuir com esses cenários de identificação de ameaças. A ideia é a gente mapear cada vez mais os cenários de adversários, né? Com cenários maliciosos para que a gente consiga criar estratégias de defesa, tá? Então, é até um cenário interessante que, assim, a galera fica muito na briguinha, né? Do red, do threat, cenário de defesa, mas, assim, tá tudo interligado, galera. Então, assim, o Red Team, ele vai identificar as vulnerabilidades, mas ele também vai ter que elaborar reportes de proteção, tá? Então, esse cenário de proteção cai no cenário de defesa que também vai ser identificado em algum cenário do Cyber Threat Intel. Então, tá tudo associado, tá? Segurança não é tipo, eu não falo com a galera do Red, eu não falo com a galera de Threat. Então, quanto mais associado tiver, mais rico vai ser a contribuição e todo mundo trazendo mais, né, informações. Perfeito. Vou para a última pergunta. Essa é a pergunta do Lucas Silva. O modelo de honeypot pode Eu acho que caiu. Simone? Ou eu caí? Eu caí? Acho que não. Ah, foi eu não, né? Foi Simone, então tá. Eu vou ler aqui a pergunta. O modelo de honeypot pode ser algo a se explorar para identificar o boa. atacante de forma segura, levando em conta o MITRE-ATT&CK como citado, ou não tem relação com a ferramenta? Não, tem relação sim, porque assim, de todo modo, vai ser um comportamento que eu vou estar executando, tá? Então, assim, o MITRE-ATT&CK, ele não é só na verdade, ele é tão vasto que é até difícil você. Na apresentação mesmo, eu tive que diminuir muito o escopo, porque ele é muito amplo, tá? Mas, assim, qualquer modelagem que você vá criando, você vai executando, você está pegando comportamentos que vão te auxiliar nesse processo de identificação, tá? Você vai mapear e vai identificar, né, todo esse cenário de mitigação, de detecção, de comportamentos e procedimentos que já foram executados, tá? Perfeito. Van, se encerraram as perguntas por aqui. Muito obrigado pela sua palestra. Reforço aqui, gente, eu vou até colar aqui no link para vocês do Tempest Day. Vai ser um evento presencial, então quem conseguir participar vai ser nos dias 8 e 9 de novembro. Então, além da Vanessa, a gente vai ter não só palestra, também como mini cursos. Então, é uma oportunidade muito legal de aprofundar o conhecimento de vocês e aprender um pouquinho mais sobre cibersegurança. Então, vai ter um time bem, bem legal, tanto da Tempest como professores, tá bom? Vai ser na Universidade São Judas, então estão todos convidados aí a participar desse evento. A Vanessa vai vir lá de Recife para cá para poder nos abrilhantar com o seu conteúdo. E a gente está se encaminhando para o final. Eu queria agradecer a todos vocês. Acho que um ponto importante, acho que o objetivo principal da Tempest é exatamente trazer o conteúdo e reforçar o conhecimento da comunidade em si. Então, para a gente é muito importante esses momentos, esses encontros, mostrar que sim, nós temos mulheres poderosas como a Vanessa, que vem sendo disruptiva e vem trazendo ali, ensinando para o algoritmo que sim, uma mulher pode ser o que ela quiser. Como a gente falou no começo, ela pode ser uma CEO, ela pode ser uma programadora e ela também pode ser uma consultora do SOC, ela pode ser a ABC. Então, obrigado, Van, por esse momento, por essa palavra.